Estou muito feliz de poder entrar em sua casa e podermos conversar neste momento. Eu quero chamar a sua atenção para um problema que vem acontecendo em muitas igrejas, que é o desânimo. Muitas igrejas estão desanimadas, fragilizadas, cansadas. Muitas pessoas estão saindo das igrejas porque estão desanimadas quanto à fé cristã. Mas eu quero chamar a sua atenção para um texto que o apóstolo Paulo nos deixou. O texto em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido. Queridos, Paulo, ao escrever essa carta de Gálatas, ele tinha uma comunidade fragilizada, enfraquecida, tanto por problemas internos, que eram os conflitos que a própria igreja vivia, quanto por problemas externos, a perseguição, principalmente a perseguição romana, além da perseguição judaica, que os próprios judeus estavam perseguindo os crentes em Cristo. Era uma igreja que estava vivendo tensões de todos os lados, a se desanimar quanto ao trabalho cristão, à fé cristã. Na verdade, o que a gente consegue perceber é que muitas vezes as ferramentas que o inimigo de nossas almas utiliza e utilizava no passado, utiliza hoje, utilizava no passado, esses instrumentos, eles nos enganam, eles nos lançam aos olhos elementos que é para justamente tirar nosso fôlego, nossa vontade, nosso combustível para trabalhar na fé cristã. Estamos vivendo isso, esse momento. E o inimigo, ele sabe o que fazer para nos desanimar. Refletindo sobre esse assunto, eu quero trazer 3 instrumentos que talvez sejam extremamente importantes para o inimigo contra nossas vidas. E é o que ele mais utiliza para tentar nos enganar, para tentar nos derrubar, para tentar nos lançar ao chão. O primeiro instrumento que eu quero falar do desânimo é justamente a régua sem escalas. Eu aprendi que uma régua, ela serve tanto para fazer retas, como também para medir, para fazer medições. Mas uma régua sem escala, ela consegue fazer linhas precisas? Você conseguiria fazer linhas precisas, com medidas precisas, com uma régua sem escalas? Na verdade, para pouco uma régua sem escalas serve. Assim também é a vida cristã. Precisamos entender que, ao nos propormos a sermos cristãos, nós precisamos seguir ou trilhar um caminho de amadurecimento. E esse caminho de amadurecimento, ele é algo normal para a vida cristã e nos faz entender a vida cristã de modo diferenciado. E a cada época, você vai construir uma caminhada cristã de modo diferenciado. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, melhor dizendo, ele vai trazer isso muito claro. Ele escreve aos filhos, depois ele escreve aos pais e depois ele escreverá aos anciãos. O apóstolo Paulo também se vale desta mesma ação e fala sobre aqueles que ainda são bebês ou crianças na fé. A gente tem que entender que quando a gente começa a vida cristã, nós ainda somos, digamos assim, infantis, somos bebês, somos crianças, somos imaturos quanto à vida cristã. E é normal querermos realizar coisas que, se fôssemos maduros, não faríamos. Pensaríamos um pouco melhor. Pense numa criança saindo de casa. A criança não sairá de casa andando calmamente, lentamente, até o carro. Ela pulará, ela brincará, ela correrá, ela encontrará de uma forma lúdica para entrar no carro, é normal da criança. O adulto não. O adulto sairá calmamente de casa, ou se tiver com pressa, apressadamente de casa, mas não sairá pulando, gritando ou fazendo qualquer tipo de ação parecida com uma criança, porque ele buscou um amadurecimento, ele cresceu, ele amadureceu. Assim também é a vida cristã. Quando estamos começando a vida cristã, ainda bebês, digamos assim, na fé cristã, nós temos a certeza de que precisamos abraçar tudo. Queremos abraçar tudo e passamos por cima de tudo acreditando que isso é viver Cristo. Quando na verdade não é. O problema não está em ser novo na fé. O problema é querer colocar uma escala para medir o grau de espiritualidade. Dizer que aquele que é mais novo na fé tem mais ânimo ou paixão pela vida cristã, e aquele que já tem uma trilha, uma caminhada na fé cristã, este perdeu o primeiro amor ou está longe do primeiro amor.
A medida da espiritualidade não está na ânsia pelo serviço, na vontade de servir, sem pensar, sem avaliar, não. A medida da fé cristã, a medida da espiritualidade cristã está no próprio indivíduo. Para que a gente possa medir alguma coisa, a gente precisa medir corretamente. Qual é a escala, então, da vida espiritual? A escala da vida espiritual está no seu envolvimento e na sua intimidade com Deus. O segundo instrumento que eu quero trabalhar é o relógio sem ponteiros. Algumas igrejas, infelizmente, elas se condensaram a viver a partir dos seus programas. É compromisso para isso, compromisso para aquilo, estar no horário na igreja, é viver atividade aqui, atividade ali, a igreja vai se lotando de atividade, vai assumindo muitos compromissos e o crente fica lotado de atividade, de forma que ele não consegue viver aquilo que Jesus quer que vivamos. O melhor que Maria escolheu no lugar de Marta. Jesus quer que nós passemos tempo com Ele. Esquecemos um pouco os números dos compromissos e venhamos investir no tempo com Ele. Passar um tempo com Jesus é um objetivo maravilhoso. Mas infelizmente Satanás tem transformado esse tempo que precisamos passar de prazer, de tranquilidade, em uma série de compromissos que temos que cumprir. E esses compromissos são danosos à fé cristã. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Martin Lloyd Jones, pastor, ex-pastor, já é falecido, de uma igreja muito famosa em Londres, chamado Tabernáculo Batista. Essa igreja foi pastoreada por um outro grande pregador, o príncipe dos pregadores, Spurgeon. E Martin Lloyd Jones, ele diz uma coisa que é fantástica. Ele diz que a vida cristã não pode nos ser pesada. Não é um compromisso, é um prazer. Estar em Cristo é um prazer. Viver um tempo ou passar um tempo com Jesus é uma alegria. Os compromissos que assumimos, eles não podem ser maiores do que a alegria de estar em Cristo. Se o desânimo que você tem é o excesso de atividade, busque ter mais tempo com Jesus. Busque ter mais tempo com Cristo. Isso fortalecerá a sua vida. Terceiro instrumento, mas não menos importante ou não menos danoso à sua vida, está justamente na ideia da luneta virada para baixo. Para que serve uma luneta virada para baixo? Para nada. A luneta é feita para ver os planetas, para ver o céu, para observar as estrelas. E muitas pessoas estão colocando a sua luneta, a sua visão para baixo. Estão olhando a terra, estão olhando apenas o material, o dia a dia. Estão esquecendo da mensagem real do Evangelho. Qual é a mensagem real do Evangelho? É o céu. É a esperança celeste. É a salvação que vem de Cristo. A gente tem esquecido disso. A gente tem fugido dessa realidade. A gente tem esquecido de proclamar as boas novas de salvação. E muitas igrejas voltaram seu olhar para a terra. Pregam riqueza, pregam tantas coisas que fogem da realidade do céu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A mensagem do Evangelho não nos traz boas novas para estes dias. Fala sobre anticristo, fala sobre perseguição, fala sobre amor esfriar, fala sobre muita coisa. A única mensagem que é de esperança que a Bíblia nos traz, que a palavra de Deus nos traz, é a mensagem do que é de vir. A mensagem da volta de Jesus, a mensagem do céu. Essa mensagem ela é importante. Essa mensagem ela deve calcar a igreja no seu discurso. Estamos aqui por pouco tempo. Estamos aqui passando uma chuva, como diz o pessoal no popular. Estamos aqui apenas a passeio, porque meu lugar é o céu e eu sou um cidadão do céu. Eu não posso perder essa perspectiva, senão a igreja perde o seu poder e você e eu estaremos desanimados, porque o mundo aqui presente, ele é mau e ele nos reserva dor e sofrimento. O céu é o nosso lugar de glória. Portanto, se em seu coração há desânimo, perceba bem, talvez você esteja usando uma medida não correta para medir a sua espiritualidade. Talvez você esteja se envolvendo com relógios sem os ponteiros, apenas buscando os compromissos das horas e dos números, esquecendo de passar um tempo com Cristo. Talvez o seu problema seja olhar para baixo, ao invés de olhar para o céu, que é o nosso lugar de glória. Talvez o seu desânimo esteja baseado nisso. Se isso for, peço uma coisa a você. Baixe sua cabeça e ore nesse momento.
Peça ao Senhor que quebre esses instrumentos da sua vida, que retire isso de você, que arranque isso de você, para que você possa viver em paz e ter Cristo como único e suficiente objetivo para o seu viver. Que Ele te abençoe poderosamente. Um abraço e uma boa semana para você. Até a próxima.